Muito bem, vamos lá então para o nosso livro Crônicas de Além Túmulo. Nós iniciamos então uma sequência de crônicas, de relatos sobre a vida no mundo espiritual. André Luiz, quando nós estudamos os seus livros, enquanto nós estudamos, ele relata as suas experiências pessoais através das descrições, das suas missões, dos seus trabalhos, das suas experiências. E a gente vai entrar aqui estudando um pouco de Humberto de Campos, em que ele, como cronista que é, escritor, ele vai relatar para nós um pouco da sua experiência pessoal e daqueles com quem ele conviveu, trazendo para nós de um modo bastante leve, de um modo bastante agradável, essa descrição. E nós vamos acompanhando então as experiências, porque através desses textos, agora a gente aprofunda um pouco mais na literatura, sobre o plano espiritual, a gente vai então aproveitando essas orientações, esses relatos, para que a gente possa fazer uma análise baseado na doutrina, naturalmente, para compreendermos a trajetória que os espíritos acabam vivenciando no plano espiritual, especialmente aqueles espíritos que chegam no mundo espiritual sem ter a compreensão da sua real dinâmica, então sempre trazendo expectativas, muitas vezes fantasias, muitas vezes até não esperando nada do plano espiritual. E aí então nós encontramos esses relatos trazendo ali as surpresas, Então teremos nesse livro, como nós vimos no nosso encontro passado, fazendo aqui a nossa introdução, deixa eu pegar aqui para nós teríamos aqui 35 crônicas que Humberto de Campos então relata. Lembrando que Humberto de Campos, nesse início do seu trabalho, ele se apresenta como Humberto de Campos, sem usar o pseudônimo que ele tinha utilizado anteriormente. Então, lembrando que esse livro, Crônicas de Além Túmulo, ele é o 5º livro do Chico. Nós tivemos Parnaso de Além Túmulo, em 1931. Tivemos Chico Xavier, o primeiro livro, que foi em 1920, entre 28 e 34. Depois Cartas de uma Morta, que nós lemos já em 1935. Palavras do Infinito, que foi também nesse período de 35, embora a segunda edição publicada em 36, e teve aqui, como nós lemos no nosso encontro passado, a introdução feita por Humberto de Campos, e depois alguns textos dele também. E depois, em 37, vem aqui Crônicas de Além Túmulo, incluindo algumas dos textos que ele publicou no Palavras do Infinito, e depois aqui reforçando com outros relatos. Então nós teremos aqui 35 desses relatos. Lemos também o prefácio, onde ele traz para nós aqui a surpresa. Ele começa dizendo para nós aqui que a respeito dos mortos, a respeito do modo como aqueles literatos viam as publicações que falavam do mundo espiritual. Alguns viam com um certo desprezo, outros com ironia, falando sobre tudo isso, e eis que Humberto de Campos, não levando também muito a sério todos os relatos que chegavam sobre o mundo espiritual, e aí então depois ele começa a reconhecer exatamente ali a importância daquele material todo, principalmente no Parnaso de Além Túmulo, que foi publicado em 32, conforme ele relata, trazendo ali poesias de muitos daqueles que eram confrades de Humberto de Campos, no campo da literatura no Brasil, sendo ali participantes da Academia Brasileira de Letras, e de repente todos eles morreram e começaram a psicografar. E essas psicografias, então, que foram criticadas, apontadas por muitos daqueles escritores. Então, aqui no final, só para a gente poder chegar aqui para iniciar o nosso estudo efetivamente, ele traz então aqui rapidamente um trechinho. Então ele coloca: feitas essas considerações, eis-me diante do leitor com um livro de Crônicas de Além Túmulo. Desta vez não tenho necessidade de mandar os originais de minha produção literária a determinada casa editora,
obedecendo a dispositivos contratuais, ressalvando-se a minha estima sincera pelo grande amigo José Olímpio. A lei já não cogita mais da minha existência, pois, do contrário, as atividades e os possíveis direitos dos mortos representariam séria ameaça à tranquilidade dos vivos. Quando eu comentei com vocês, né, como eu comentei, Humberto de Campos mal fazia ideia de que ele mesmo seria, né, o centro das atenções nessa briga de direitos autorais entre vivos e mortos, né? Isso vai acontecer depois, alguns anos. Então ele coloca também aqui no final: aí está o livro com a minha lembrança humilde, que ele possa receber a bênção de Deus, constituindo um conforto para os aflitos e para os tristes do microcosmo onde vivi. Quando os espíritos superiores da crítica contemporânea, cristalizados nas concepções da época, que esperem pacientemente pelo juízo final, com suas milagrosas revelações. Não serei eu quem lhes vai esclarecer o entendimento, contando quantos pares de meia usei em toda a vida, ou descobrindo o número exato de meus anos, através de mesas festivas e alegres. Aguardem com calma o toque de reunir das trombetas de Josafá. Então aqui ele termina a sua apresentação no texto ao leitor, né? E foi assim que nós concluímos o nosso encontro passado. Nesse primeiro, então, na primeira crônica que ele traz, é intitulado De um Casarão de Outro Mundo. Então aqui efetivamente a gente vai acompanhar Humberto de Campos no início do seu trabalho, ou início da sua vivência no plano espiritual. Então vamos lá, lendo aqui, aproveitando, lembrando que algumas personagens ou alguns termos que ele usa, muitas vezes aqui para nós é muito mais relativo, né, a uma cultura muito presente na época, lá nas primeiras décadas do século XX. Então a gente passa rapidamente, sem a necessidade de aprofundamento, porque mesmo que nós não tenhamos ali o hábito, né, o melhor entendimento dessas expressões, isso não vai interferir no conteúdo aqui do nosso texto. De um casarão do outro mundo. Muitas vezes pensei que outras fossem as surpresas que aguardassem um morto depois de entregar à terra os seus despojos. Como um menino que vai pela primeira vez a uma feira de amostras, imaginava o conhecido chaveiro dos grandes palácios celestiais. Via São Pedro, de mãos enclavinhadas debaixo do queixo, óculos de tartaruga como os de Nilo Peçanha, assentados no nariz, percorrendo com suas vistas sonolentas e cansadas os estudos técnicos, os relatórios, os mapas e livros imensos anunciadores do movimento das almas que regressavam da terra como um amanuense destacado de secretaria. Então nesse trecho aqui, inicialmente, ele coloca que a primeira coisa que pensava era ver São Pedro com aquela característica, né, daquele homem com livros, com mapas, anotando, como a gente vê nos filmes, né, quem está chegando, quem está saindo, fazendo ali todos os registros, né, porque essa é a ideia de São Pedro, que tem as chaves do céu. Presumia um velhote bem conservado, igual aos senadores do tempo da monarquia no Brasil, confiando aos seus longos bigodes e os fios grisalhos de sua barba respeitável. Talvez que o bom do apóstolo, desentulhado o baú de suas memórias, me contasse algo novo. Algumas anedotas a respeito de sua vida, segundo a versão popular. Fatos do seu tempo de pescarias, certamente cheios de estroinices de rapazelho. As jovens de Séforis e de Cafarnaum, na Galiléia, eram criaturas tentadoras com seus lábios de romã amadurecida. São Pedro, por certo, diria algo de suas aventuras, ocorridas, está claro, antes de sua conversão à doutrina do Nazareno. Então é interessante ele imaginar que São Pedro pudesse contar para ele as aventuras, né, como homem do mundo que ele era antes disso, né, pelo menos era a imaginação que ele trazia.
Não encontrei, porém, o chaveiro do céu. Nessa decepção, cheguei a supor que a região dos bem-aventurados deveria ficar encravada em alguma cordilheira de nuvens inacessíveis. Tratava-se certamente de um recanto de maravilhas, onde todos os lugares tomariam denominações religiosas na sua mais alta expressão simbólica. Praça das Almas Benditas, Avenida das Potências Angélicas. No coração da cidade prodigiosa, em passos resplandecentes, Santa Cecília devia tanger a sua harpa, acompanhando o coro de 11.000 virgens, cantando ao som de harmonias deliciosas para acalentar o sono das filhas de Aqueronte da noite, a fim de que não viessem com suas achas incandescentes e víboras malditas perturbar a paz dos que ali esqueciam os sofrimentos em repouso beatífico. De vez em quando se organizariam, nessa região maravilhosa, solenidades e festas comemorativas dos mais importantes acontecimentos da Igreja. Os papas desencarnados seriam os oficiantes das missas e tedéus, de grande gala a quem compareceriam todos os santos do calendário. São Francisco Xavier, com o mesmo hábito esfarrapado com que andou pregando nas Índias, São José na sua indumentária de serralheiro, São Sebastião na sua armadura de soldado romano, Santa Clara com o seu perfil lindo e severo de Madonna, sustentada pelas mãos minúsculas e inquietas dos arcanjos como rosas de carne loura. As almas bem conceituadas representariam, nas galerias deslumbrantes, os santos que a Igreja inventou para o seu agiológio. Então aqui a gente vê que a primeira imagem que ele tem era exatamente das representações da fé que ele abraçava, imaginando os santos que estariam no céu, as estruturas que são ali pintadas e retratadas nos textos, né? O que é muito natural. Porque mesmo que o indivíduo guarde aquela ideia do mistério no mundo espiritual, além da morte do corpo físico, a única referência que ele tem é daquilo que ele conheceu na profissão da sua fé, nos seus estudos, nas suas leituras. Então a gente pode imaginar, agora nem tanto, né, mas a gente pode pensar, por exemplo, na época em que nós tínhamos ali Dante Alighieri trazendo para nós a Divina Comédia, a ideia do céu, do inferno e do purgatório era aquilo que ele tinha retratado naquele sonho, mostrando ali todas as dimensões, né, os círculos do inferno, como chegar ao purgatório, como imaginar o céu. Então as pessoas que desencarnavam, que viviam naquela época e eram influenciadas por esse relato, viviam aquela realidade. Era aquilo para ele que existia. Da mesma forma que hoje nós temos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e dentre outros tantas escolas, nós temos ali as pessoas que absorvem aquelas informações como sendo a referência do mundo espiritual. Então o que Humberto de Campos traz para nós aqui, né, com esses textos e tal, com esses relatos interessantes, né, ou com essas descrições interessantes, imaginando, por exemplo, né, que os papas desencarnados seriam os chefes, né, os oficiantes daquelas festas, daqueles eventos no mundo espiritual, era exatamente aquilo que ele tinha como ideia do mundo espiritual a partir da fé que ele professava, a fé católica. Então hoje, se nós perguntarmos para cada indivíduo, né, cada um que professa sua religião, qual é a ideia que ele tem do céu, qual é a ideia que eles têm de Deus, quem eles acham que vão encontrar no mundo espiritual, ou qual é o destino desse ou daquele indivíduo de acordo com o seu comportamento, eles vão trazer uma descrição, obviamente, de acordo com aquilo que eles ouviram, que eles aprenderam. Assim como nós temos também a nossa ideia do mundo espiritual a partir dos relatos que chegam para nós. Então, quantos e quantos espíritas imaginam, por exemplo, que ao desencarnarem, tendo ali o mínimo de merecimento, vão para nosso lar. Como se nosso lar fosse o único
A única comunidade que existisse no plano espiritual, já que ela é a mais famosa, nós imaginamos que ela seja única. E se a gente não tiver tanta sorte, a gente vai para alguma dessas colônias, né, desses postos de socorro implantados, né, nas esferas inferiores, nas dimensões inferiores. Ou seja, nós vamos então construindo essa imagem do mundo espiritual, e aqui Humberto de Campos ele traz essa descrição para nós, né, com muita propriedade, imaginando que a primeira coisa que você vai encontrar no céu seria São Pedro com as chaves ali, anotando quem entra e quem sai. E como ele não encontrou tudo isso, ele imaginou que esse lugar do céu estaria ali no meio das montanhas, no meio das nuvens. Mas ele coloca: mas não me foi possível encontrar o céu. Julguei então que os espíritas estavam mais acertados em seus pareceres. Deveria encontrar os que haviam abandonado as suas carcaças na terra, continuando a mesma vida. Aqui lembrando, né, que nesse livro, Nosso Lar ainda não havia sido publicado. Ele foi publicado ali, né, André Luiz começou a relatar por volta de 1939, e Nosso Lar foi publicado no início da década de 1940. Então Maria João de Deus, um pouco antes, tinha trazido para nós Cartas de uma Morta. Mas o que ele fala para nós sobre os espíritas e seus pareceres, aqui certamente estava relacionado primeiro com as obras básicas que já eram conhecidas, e outras obras, que por exemplo Leon Denis, né, que já era publicado naquela época, ou mesmo as poesias que traziam ali aquela parte moral ou aquela parte mais descritiva do mundo espiritual. Então, lendo ali superficialmente, sem muita crença, descartando tudo aquilo que ele acreditava, ele pensou: julguei então que os espíritos estavam mais acertados em seus pareceres. E ele segue: deveria reencontrar os que haviam abandonado as suas carcaças na terra, continuando a mesma vida. Busquei relacionar-me com as falanges de brasileiros emigrados no outro mundo. E idealizei a sociedade antiga, os patrícios ilustres aí refugiados, imaginando encontrá-los em uma residência principesca como a do Marquês de Abrantes, instalado na antiga chácara de Dona Carlota, em Botafogo, onde recebiam a mais fina flor da sociedade carioca das últimas décadas do Segundo Império, cujas reuniões, compostas de fidalgos escravocratas da época, ofuscavam a simplicidade monascal dos passos de São Cristóvão. Então o que ele imaginava era: bom, eu vou então chegar no mundo espiritual e vou encontrar os meus colegas. E esses colegas, né, que eram ali os então encarnados que desencarnaram, estariam todos ali, vivendo a vida carioca, né, nos seus palácios, nos seus casarões, no meio da sociedade, falando sobre coisas da vida cotidiana. Observe como ele vai construindo, então, essa imagem daquela fé inicial. Depois ele imagina que vai encontrar, então, encontrando com esses colegas, quando ele coloca aqui para nós, né? Busquei relacionar-me com falanges de brasileiros emigrados no outro mundo. Então ele começa a se aproximar de outros desencarnados. Com que objetivo? Para continuar vivendo a vida do jeito que ela era. Falando sobre os problemas do mundo, as preocupações, os projetos que eles apresentavam. E ele continua: e pensei de mim para comigo, os rabinos do Sinédrio, que exararam a sentença condenatória de Jesus Cristo, quererão saber das novidades, né, de Hitler na sua fúria contra os judeus. Os remanescentes do príncipe de Bismarck, que perderam a última guerra, nesse caso a Primeira Guerra Mundial, desejariam saber qual a situação dos negócios franco-alemães. Contaria aos israelitas a história da esterilização e aos seguidores do ilustre filho de Schoenhauser as questões do plebiscito de Sarre. Aqui, né, onde ele fala sobre ali o Tratado de Versalhes, né, aquela documentação toda que foi assinada, aqueles acordos que foram feitos depois que a guerra acabou.
cada bem-aventurado me viria fazer uma solicitação a que eu atenderia com as habilidades de um porta-novas acostumado aos prazeres maliciosos do boato. Então ele imaginava que, tendo essas informações todas, ele teria facilidade de passar para as pessoas as grandes revelações sobre os mistérios do mundo. Então, por exemplo, ele coloca aqui dos judeus, né? Então eles queriam saber, por exemplo, o que aconteceu com Hitler depois que ele fez. Já aqueles que estavam relacionados ali com, né, os remanescentes do príncipe de Bismarck, aquele na Prússia, né, queriam saber depois, e aí, como é que ficaram aqueles que foram para a guerra, aqueles que ganharam, aqueles que perderam, quais são as notícias do mundo que o mundo espiritual pode trazer para nós? Enganara-me, todavia. Ninguém se preocupava com a terra ou com as coisas da sua gente. Tranquilizem-se, contudo, os que ficaram, porque se não encontrei o Padre Eterno com as suas longas barbas de neve, como se fossem feitas de paina alva e macia, segundo as gravuras católicas, não vi também o diabo. Logo que tomei conta de mim, ou seja, logo que ele se deu conta da sua condição, conduziram-me a um solar confortável como a casa dos Bernadelli na praia de Copacabana. Semelhante a uma abadia de frades da Estíria, espanta-me o seu aspecto imponente e grandioso. Procurei saber nos anais desse casarão, do outro mundo, as notícias relativas ao planeta terreno. Examinei os seus infólios. Nenhum relato havia com respeito aos santos da corte celestial como eu os imaginava, nem as ilusões de Mefistófeles e ao amaldiçoado. Ignorava-se a história do fruto proibido, a condenação dos anjos rebelados, o decreto do dilúvio, as espantosas visões do evangelista no Apocalipse. As religiões estão na Terra muito prejudicadas pelo abuso dos símbolos. Poucos fatos relacionados com elas estavam naqueles documentos. O nosso mundo é insignificante demais pelo que pude constatar na outra vida. Conforta-me, porém, haver descoberto alguns amigos velhos entre muitas caras novas. Bom, aqui eu acho que é um ponto importante da gente observar que, mesmo se reconhecendo como desencarnado, a gente viu que uma das questões principais que Humberto de Campos apresenta para nós é querer fazer uma relação entre a visão do mundo espiritual sobre as questões do mundo material. Então ele pensava, por exemplo, sobre documentações, sobre relatos, sobre discussões, o que se falava do mundo físico agora do mundo espiritual para a gente entender exatamente aqueles mistérios. Por exemplo, uma situação bem corriqueira. Aconteceu um crime aqui no nosso país. Aí você desencarna esse crime que foi insolúvel, ou que se apresenta como insolúvel. A primeira coisa que a gente chega é: eu quero saber quem cometeu aquele crime. Ou então, tal coisa aconteceu naquele planeta, ou naquele país, desculpem, naquele país, por exemplo, agora, com pandemia. Qual foi a origem do vírus? Quantas pessoas que desencarnaram? Quem foram os responsáveis por tudo isso? Essas questões que para nós aqui no mundo têm relevância, pelo fato de nós estarmos vivendo aqui no cotidiano, ao chegar no mundo espiritual, aquele espírito que ainda leva consigo essa mentalidade materializada, ele vai querer saber dessas coisas. Quem ganhou o campeonato? Quem foi o campeão da Copa do Mundo? Que país ganhou a guerra desse ou daquele motivo? Ou seja, é uma curiosidade natural, mas mais do que isso, Andréa, não é apenas a questão da essência do jornalista que ele tinha. O foco do interesse dele era o foco nas questões do mundo material. E é o que ele coloca para nós aqui nesse último item, no item número 15. O nosso mundo é insignificante demais pelo que pude constatar na outra vida. Então, embora ele tenha levado com ele essa curiosidade para obter respostas do mundo espiritual, ele simplesmente percebeu que o mundo físico tem muito pouca importância onde ele estava. Ninguém fala sobre as questões do mundo.
Porque os espíritos que lá estão agora preocupados com o seu progresso, com suas questões pessoais, de que forma que ele vai resolver as suas questões de consciência, os seus medos, as suas frustrações, de que modo que ele vai projetar o seu futuro. Então nós vemos que essas curiosidades a respeito do mundo, essas notícias do mundo material, isso não tem valor mais no mundo espiritual. Então é o indivíduo que ele traz essa ideia de que ele vai obter respostas porque a sua mente ainda está materializada. Ele desencarnou, mas essa desencarnação para ele ainda é apenas uma viagem, ou seja, você viaja para um outro país e quer saber notícias do país que você deixou. Mas só que essa mudança de plano, do plano material para o plano espiritual, faz com que o indivíduo mude completamente seu modo de pensar. E isso naturalmente vai se dando conforme ele vai se adaptando. Quando nós conversamos, por exemplo, né, sobre aquelas diversas etapas em que o espírito passa, primeiro ele passa por aquele estado de perturbação, depois ele passa pela adaptação e depois ele se desenvolve. Acontecendo ali os três quase ao mesmo tempo, um durando mais do que o outro e tudo mais. Nesse período inicial, o espírito está preocupado com as questões do mundo que ele deixou. Ele vai desencarnar, por exemplo, dizendo, escuta, mas e meu emprego? E meu trabalho? E a minha tia que estava doente? Eu tenho saudade do meu cachorro. E aquele político, ele ganhou a eleição? Percebem que a mente dele ainda está muito ligada ao mundo material? Mas depois ele se depara com uma realidade diferente. E essa realidade mostra claramente que tudo aquilo que nós vivemos aqui não tem importância nenhuma, porque a vida no mundo espiritual não depende das ocorrências aqui do mundo físico. Somos nós que damos ainda esse valor pelo fato de não entendermos ainda a nossa imortalidade. Imaginarmos que nós somos um espírito imortal, que temos ali, né, uma trajetória enorme de encarnações e desencarnações, experiências de ida e volta entre os dois planos. E ele chega no mundo espiritual acreditando que ele é o Zé da Silva, que ele morava no lugar tal, na rua tal, que ele está preocupado com a casa dele que estava sendo vendida, com a empresa dele que faliu. Ele está preocupado com questões do mundo. Mas aí depois, quando Humberto de Campos se dá conta, ele percebe, nossa, mas eu tenho tanta curiosidade de saber das coisas e aqui ninguém fala sobre isso. E aí nós temos dois pontos importantes. Nós temos aqueles espíritos, como acontece com Humberto de Campos, que mostra para nós que, ok, já que aqui é uma outra vida, então eu vou me adaptar a essa outra vida. E ele vai seguindo, então, né, os seus aprendizados, ele vai seguindo ali todas as novidades que vão sendo apresentadas. Mas nós temos espíritos que não aceitam, eles querem saber de tudo isso. E eis então que eles voltam na convivência com os encarnados, interferindo no nosso cotidiano. Não mais como aqueles espíritos missionários, que você está no mundo espiritual e você entende que o seu papel é auxiliar os desencarnados. Mas esses espíritos que não conseguem se adaptar nesse novo mundo, voltam para continuar vivendo as nossas vidas aqui. Talvez um exemplo que nós vimos nos filmes, né, é o filme O Sexto Sentido. Quando nós encontramos, né, aquele que era um psicólogo, desencarnou, e depois da desencarnação ele continua vivendo a vida dele aqui, no mundo material, como se essa fosse a sua única realidade. Mezequim colocou isso, me lembrou algumas cenas do filme Amor Além da Vida, né? No caso dele, ele queria estar próximo da família do protagonista, né? E ele querendo ficar próximo, ele continuava ali interferindo e tal, de uma forma nociva, inclusive, provocando perturbação na esposa e coisa e tal, fazendo com que ela se sentisse mais deprimida ainda e desencarnasse pelo suicídio. Mas o que nós vemos são outros espíritos, como no caso Ghost, que nós vemos, né, que é bastante ilustrativo, mostra aqueles espíritos vivendo a vida do mundo material como se não houvesse nada além disso. E é então que Humberto de Campos mostra para nós que ele passou por essa fase em que ele teve que decidir se ele abriria a mão da vida material que ele viveu para dar continuidade na sua evolução no mundo espiritual, ou se ele abriria a mão do mundo espiritual para ficar preso àquela realidade do mundo físico que ele tanto queria. Então é essa fase, né, importante de nós percebermos de que forma que os espíritos vão se adaptando e aceitando ou não a nova realidade.
Mas o que ele coloca é, já que não tem muita importância, então essa é a vida que eu tenho que levar, então eu vou abraçá-la. Mas ele coloca, conforta-me, porém, haver descoberto alguns amigos velhos entre muitas caras novas. Depois ele vai. Encontrei o Emílio, radicalmente transformado. Contudo, às vezes, faz questão de aparecer-me de ventre rotundo e rosto bonacheirão, como recebia os amigos na Avenida Pascal, o Pascoal, para falar da vida alheia. Ah, filho, exclama sempre, há momentos nos quais eu desejava descer no rio, como o homem invisível de Wells, né, o H.G. Wells, e dar uma paulada nos bandidos de nossa terra. Percebem aqui que o espírito ele continua ainda, né, ligado a esses interesses, esse Emílio, querendo vir aqui como homem invisível e interferir aqui na vida material, né? E na graça de quem, esvaziando copos, andou enchendo o tonel das Danaides, desfolha o caderno de anedotas mais recentes. André colocou, né, estudamos, aprendemos, entendemos, mas será que conseguiremos nos afastar dos nossos amores e dessa vida material? As relações afetivas, Andréia, é claro que elas têm ali um significado diferente dos interesses do mundo material. A gente viu que até mesmo Maria João de Deus, no relato que ela trouxe, naquela fase inicial do seu desenvolvimento, né, no mundo espiritual, ela sofria aquelas angústias. Ela tinha ali, né, a dificuldade de se libertar, não dos sentimentos, mas do apego. É diferente. Então, se você sente saudades, é muito natural. Você quer estar perto para tentar ajudar, é muito natural. Agora, o que a gente fala aqui, como o Humberto de Campos colocou, ele quer saber notícias do mundo. Como eu falei para vocês, questão de quais são as novidades do mundo da música, que filme que foi lançado, quem ganhou o campeonato, quem foi eleito. Essas situações ainda do dia a dia é a vida material como se você não estivesse lá. Pois é, né? É o fofoqueiro e, na verdade, assim, ele quer mesmo saber do que acontece no mundo. Né? A mãe me colocou, né, eu tive muitas dificuldades quando minha mãe fez o retorno. Era o apego. Não, é saudade mesmo, mãe, não é somente a questão do apego. Né? Claro que os nossos sentimentos, eles ainda são bastante imaturos, digamos assim, né? E nessa imaturidade a gente passa por essas dificuldades. Mas não dá para você simplesmente alguém que você ama, que conviveu com você durante tanto tempo, e essa pessoa desencarna e você faz de conta como nada aconteceu. Então é natural que essa dor aconteça. É claro que nós vamos encontrar ali aquele apego mais profundo que acaba trazendo uma dor muito maior. Mas, de um modo geral, a gente vai perceber que é muito natural que isso aconteça. A dor afeta aquele que fica e a dor afeta aquele que parte. Mas, como o Chico lembra, né, a dor da saudade é muito diferente daquela dor, a dor do apego de fato. Então, são dois tipos de lágrimas diferentes. A lágrima do sofrimento e a lágrima da saudade. Angelino colocou, assistiu uma palestra que foi narrada uma condição de espíritos que saíram da pandemia e muitos estão ligados à Terra, né? Pois é, a própria Cecília traz para nós ali nas suas participações aqui com a gente, ela relata exatamente a grande mobilização que existe no mundo espiritual para acolher esses espíritos, mas muito mais do que isso, nesse acolhimento, é a dificuldade para tranquilizar esses espíritos que desencarnaram dessa forma tão abrupta, tão inesperada para eles, muito mais do que inesperada pelo fato deles não estarem preparados para desencarnar. Porque, claro, a desencarnação vem de súbito para a grande maioria. Mas a questão é, você está preparado para retornar ao mundo espiritual? Não preparado para morrer, porque a ideia da morte para nós é muito assustadora. Mas você está preparado para retornar ao plano espiritual e viver essa nova vida? A grande maioria, pelo que nós vemos nos relatos, não está preparado para isso. Não está preparada para isso, exatamente porque continua vivendo essa realidade como se ela fosse a única. Não se imagina numa outra condição que não seja essa que nós estamos vivendo.
Então essa é a grande dificuldade encontrada por esses tantos e tantos trabalhadores que acolhem esses espíritos que vão chegando, e vão chegando em massa ainda por cima, né? Porque eles retornam ao mundo espiritual, e nesse retorno eles não sofrem apenas ali a surpresa e as angústias naturais desse retorno, eles sofrem também a influência daqueles que ficaram e que levam, né, que mandam essas energias, essas vibrações tão perturbadoras que os afetam e acabam intensificando essa condição. Nós estudamos, inclusive, com o André Luiz, né, no Mecanismos da Mediunidade, o efeito dessas ondas mentais que vão sendo projetadas. E agora a gente imagina, se naturalmente você fica pensando em coisas da vida, situações do cotidiano, nós já nos influenciamos. Imagina quando acontece uma desencarnação de uma forma tão abrupta, tão agressiva como vem acontecendo atualmente, o quão potentes são essas ondas que afetam esses espíritos que desencarnaram. Manda, Dudu, por favor. Então é isso que nós vamos pensando, né? A gente vai vendo então nesses relatos, quando nós lemos de uma forma apenas como um passatempo, a gente percebe nas entrelinhas o quão valiosas são essas descrições que Humberto de Campos traz, principalmente a respeito da sua própria personalidade. Muito obrigado desde já pela participação, obrigadíssimo aqui pela contribuição conosco. Vamos lá, porque enquanto a gente fala, né, do retorno de Humberto de Campos, né, ao mundo espiritual, aí chega para nós aqui um relato de um amigo que traz para nós essa mensagem, né? Vamos lá então, olha que bacana. Diz para nós. Tinha que ser aqui. E eu cheguei para dizer que desencarnar não é tão ruim como eu ouvia de alguns padres naquele colégio onde eu estudava, num turno longo, onde da manhã à tarde eu fazia de tudo, menos estudar. Mas eu era querido por muitos daqueles padres que riam muito das coisas que eu fazia e contava. Jogava até bola naquele campinho de 100 grama, com aquela terra solta, amarelada, mas que, enfim, a bola rolava e eu conseguia fazer o gol. Mas como eu estava dizendo, na verdade, apesar de tudo que passava naquela boa época, de mau estudante, mas de um bom parceiro, eu criava em minha mente coisas que não condiziam com o esperado do melhor se fazer para que um espírito como eu chegasse e já encontrasse as coisas que eu imaginava ter no meu céu, sim. No meu céu. Sim, era assim que as aulas de religião o padre Curvelo falava. Se não fizer o bem a alguém, se xingar alguém, o inferno te espera. E aquilo dava um medo danado. Mas fui crescendo e sem o estudo que precisava. Eu fui até a 5ª série do 1º grau. Não esperava muito do que se ter num trabalho melhor do que podia. Lavava carro, as escadas e os portões de vizinhos, coisinhas bem trabalheiras, mas que dava para segurar algum trocado, que eu acabava comprando meu maço de cigarro, onde dali eu segui minha vida arrumando o bico e acabando com meus pulmões. A coisa foi séria, até que um dia senti uma falta de ar enorme e acabei sendo levado ao hospital do bairro, onde detectaram um enfisema pulmonar de risco e nódulos daquela doença que ninguém gostava de falar, mas que sabia o que era. E depois de muitos exames, relatado que eu não teria muito tempo de vida, isso eu ouvi sem querer enquanto tirava uma soneca no leito que eu estava. E por ali fiquei por alguns meses. Meus braços já não tinham mais lugares para tanta agulha e aos poucos emagreci. Emagrece minando com a minha santinha de Nossa Senhora, que estava sempre comigo no meu peito. Me agarrei a ela e rezei fervorosamente para que eu não entrasse no inferno que o padre Curvelo falava, que eu era um moço bom e que eu, morrendo dessa forma, ainda me sentia feliz
e digno de ter um lugar no céu. E assim o moço aqui partiu dias depois, sereno, ávido e tranquilo, onde a viagem foi linda, e aonde cheguei, nada tinha a ver com aquilo que eu ouvia na escola. Tudo era bom. Fui recebido por minha avó serena, coisa mais linda que eu tinha. Não tinha mais falta de ar. Meu corpo era tão leve, uma sensação de prazer enorme, que posso dizer a verdade. Desencarnar não é tão ruim assim. Se você não tem grandes ganhos na sua vida terrena, mas tem o de melhor, que é gostar de qualquer pessoa, como se eles fossem você mesmo, aí está o seu melhor presente que o nosso Deus nos dá. Voltar à sua morada, que na verdade será sempre o seu céu maior, e na tranquilidade de um espírito que não foi bom lá atrás. Está fazendo de tudo aqui para continuar sendo esse que vos escreve agora. Um morto feliz, tranquilo e realizado como um ser espiritual que sou e sempre fui. Ah, meu amigo e padre Curvelo, você errou dessa vez e eu ganhei o alto. O meu melhor presente nesse desencarne que tive. Como é bom desencarnar e ser feliz aqui. Eu era Fernando e acabei virando Dinho, apelido que me deram com carinho. Deus com todos vocês é o que tenho para finalizar esse conto pequeno, mas que deixou alegria à beça. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Dinho. Dinho, querido amigo, muito obrigado pela participação. Então, de crônicas em crônicas, a gente vai, então, anotando esses recados, esses presentes que nós vamos recebendo. Muito obrigado desde já pela participação e seja sempre bem-vindo. E marque muitos gols aí também do outro lado, Então é isso, Engraçado que o Dinho foi contando para nós aqui. Me lembrei da época que eu estudava no Dom Bosco, Dudu, que tinha um campo de futebol também lá. Eu falei, quer ver que é Dom Bosco? Mas não era, não conheci o Padre Curvelo. Eu conheci o Padre Firmo, que era o diretor da escola. Padre Firmo Pinto Duarte Filho, muito querido. Mas enfim, então aqui o Dinho trouxe para nós um relato, um relato muito bacana da sua trajetória, mostrando ali que a gente valoriza muito a vida material e a gente percebe que na vida material a gente não é aquilo que a gente tem, a gente é aquilo que a gente é. E é isso que vai trazer para nós a recompensa do lado de cá. Muito bacana mesmo, muito obrigado. A Angelina colocou, eu que tive a Covid, se não tivesse equilíbrio no momento da dor de cabeça, teria desesperado. Hoje compreendo o desespero das pessoas, e esse desespero que chega do outro lado também, Angelina? Então, bacana, Bom, vamos lá. Aqui, então, o nosso Humberto de Campos se encontrou, então, com o Emílio, que continuava ainda ali com seus comentários, com seus interesses, de querer saber das coisas da vida alheia, saber das fofocas. A vida, entretanto, não é mais idêntica à da Terra. Novos hábitos, novas preocupações e panoramas novos. A minha situação é de um enfermo pobre que se visse de uma hora para outra em luxuosa estação de águas, com as despesas custeadas pelos amigos. Restabelecendo a minha saúde, estudo e medito. E meu coração, ao descerrar as folhas diferentes dos compêndios do infinito, pulsa como o do estudante novo. Sinto-me novamente na infância. Calço os meus tamanquinhos, visto as minhas calças curtas, arranjo-me às pressas com a má vontade dos garotos incorrigíveis e vejo-me outra vez diante da mestra Sinhá, que me olha com indulgência através de sua tristeza de virgem desamada e, repito, apontando as letras na cartilha. A, B, C, D, E. Aqui ele fala daquele clássico beabá, que os espíritos acabam vivenciando no plano espiritual, estudando como as coisas são, diferente do que aprenderam quando estavam aqui. Ah, meu Deus, estou aprendendo agora os luminosos afetos que os teus dedos imensos escreveram com giz de ouro resplandecente nos livros da natureza. Faze-me novamente menino para compreender a lição que me ensinas. Sei hoje, relendo os capítulos da tua glória,
Porque vicejam na terra os cardos e os jasmineiros, os cedros e as ervas, porque vivem os bons e os maus, recebendo numa atividade promíscua os benefícios da tua casa. Não trago do mundo, Senhor, nenhuma oferenda para a tua grandeza. Não possuo senão o coração, exausto de sentir e bater, como um vaso de iniquidade. Mas no dia em que te lembraste do mísero pecador, que te contempla com teu doce mistério, como lâmpada de luz eterna, em torno da qual bailam os sóis como pirilampos, acesos dentro da noite, fecha os teus olhos misericordiosos para as minhas fraquezas e deixa cair nesse vaso imundo uma raiz de açucenas. Então, Senhor, como já puseste lume nos meus olhos, que ainda choram, plantarás o lírio da paz no meu coração, que ainda sofre e ainda ama. Então aqui nós vimos nesse trecho final, nessa pequena prece feita por Humberto de Campos, exatamente isso, né? Então ele coloca primeiro que os olhos foram iluminados, né? Mas ainda chora, porque ainda falta plantar no coração esse lírio de paz, que ainda sofre e que ainda ama. Né? Então nesse primeiro relato aqui do Humberto de Campos, a gente vai fazer o segundo relato, de um casarão do outro mundo. Então é esse lugar, essa colônia onde ele se encontra abrigado, despertando para essa nova realidade e vai trazendo para nós então essa descrição. Então essa primeira crônica traz aqui esses primeiros passos de Humberto de Campos. A Didima colocou, né, muito consoladora a mensagem, né, simplicidade, acho, é a senha para entrar em paz e alegria no plano espiritual, né, sem dúvida. Né? Bem-aventurados os simples, né, como diz Jesus lá no Sermão da Montanha. Muito bem, vamos lá. Segundo, carta aos que ficam. Vamos lá, dá para a gente conseguir fazer com tranquilidade aqui. Então ele vai mudando de assunto, né? Lembrando que não é uma sequência, né, os temas não vão ali se completando, né? Ele vai contando trechos, né? Vamos lá. No antigo Paço da Boa Vista, nas audiências dos sábados... Não foi não. Quem morreu cego foi o Camilo Cândido Botelho, né, Brás? Humberto de Campos aqui, pelo que eu lembro, não teve nenhum problema, não. Ou foi? Eu acho que eu li sobre isso na biografia dele, né? Depois vocês confirmam para mim. Vamos lá, então. No antigo Paço da Boa Vista, nas audiências dos sábados, quando recebia toda a gente, atendeu Dom Pedro II a um negro velho, de carapinha branca e em cujo rosto enrugado pelo frio de muitos invernos, se descobria o sinal de muitas penas e muitos maus tratos. Ah, meu senhor grande, exclamou o infeliz, como é duro ser escravo. O magnânimo imperador encarou suas mãos cansadas no leme da direção do povo, e aquelas outras engelhadas nas excrescências dos calos adquiridos na rude tarefa das senzalas, e tranquilizando-o comovido. Ó, meu filho, tem paciência. Eu também sou escravo dos meus deveres, e eles são bem pesados. Teus infortúnios vão diminuir. E mandou libertar o negro. Mais tarde, nos primeiros tempos do seu desterro, depois que ele deixou, né, o trono, né, que houve ali a proclamação da República, o bondoso monarca, a bordo do Alagoas, recebeu a visita do seu ex-ministro. Às primeiras interpelações de Ouro Preto, respondeu-lhe o grande exilado: em suma, estou satisfeito e tranquilo. E aludindo à sua expatriação, né, já que ele foi exilado, é a minha carta de alforria, agora posso ir onde quero. A coroa era pesada demais para a cabeça do monarca republicano. Aos que me perguntarem no mundo sobre a minha posição em face da morte, direi que ela teve para mim a fulguração de um 13 de maio para os filhos de Angola. A morte não veio buscar a minha alma, quando essa se comprazia nas redes douradas da ilusão. A sua tesoura não me cortou os fios da mocidade de sonho, porque eu não possuía senão neves brancas e rígidas à espera do sol para se desfazerem.
O gelo dos meus desenganos necessitava desse calor de realidade que a morte espalha no caminho em que passa com a sua foice derrubadora. Resisti, porém, ao seu cerco como Aquiles, no heroísmo indomável de quem vê a destruição de suas muralhas e redutos. Na minha trincheira de sacos de água quente, eu a vi chegar quase todos os dias. Mirrava-me nas pupilas chamejantes dos meus olhos, pedindo-me complacência, e ela me sorria consoladora nas suas promessas. E eu não podia, porém, adivinhar o seu fundo mistério, porque a dúvida obsediava o meu espírito, enrodilhando-se no meu raciocínio como tentáculos de um povo. E, na minha alegria, sentia-me encurralado no sofrimento, como um lutador romano aureolado de rosas. Triunfava a morte como Ajax. Recolhia as últimas esperanças no rochedo da minha dor, desafiando o tridente dos deuses. A minha excessiva vigilância trouxe-me insônia, que arruinou a tranquilidade dos meus últimos dias. Perseguido pela surdez, já os meus olhos se apagavam como as derradeiras luzes de um navio, sossobrando em mar encapelado, no silêncio da noite. Sombra, movendo-se dentro das sombras, não me acovardei diante do abismo. Sem esmorecimento, atirei-me ao combate para não repelir mouros na costa. Não para repelir mouros na costa, mas para erguer muito alto o coração, retalhado nas pedras do caminho como um livro de experiências para os que vinham depois dos meus passos, ou como a réstia luminosa que os faroleiros desabotoam na superfície das águas, prevenindo os incautos dos perigos das sirtes traiçoeiras do oceano. Muitos me supuseram corroído de lepra e de vermina como se eu fosse bento de labre, raspando-se com a escutela de Jó. Eu, porém, estava apenas refletindo a claridade das estrelas do meu imenso crepúsculo. Aqui ele fala, né, sobre as últimas impressões que ele teve antes da desencarnação, né, então vai pensando ali, né, pensando na vida, padecendo ali as dificuldades do corpo, né, vendo ali, né, as angústias e as dúvidas que surgiam em sua mente. Aqui rapidamente, né, o Flávio colocou, após vários anos de enfermidade, que lhe provocou perda quase total da visão e graves problemas no sistema urinário, Humberto de Campos faleceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1934, aos 48 anos, por uma síncope durante uma cirurgia. Valeu, Flávio. Então é isso aí, Brás, respondido. Então aqui ele trazia para nós, trouxe para nós então esses últimos momentos, né? Vamos lá. Quando me encontrava nessa faina de semear a resignação, a primeira e última flor dos que atravessam o deserto das incertezas da vida, a morte abeirou-se do meu leito, devagarinho, como alguém que temesse acordar um menino doente. Esperou que tapassem com a anestesia todas as janelas e interstícios dos meus sentimentos. E quando o caos mais absoluto se fez sentir no meu cérebro, zás! Cortou as algemas a que me conservava retido por amor aos outros condenados, irmãos meus, reclusos no calabouço da vida. Adormeci nos seus braços como um ébrio nas mãos de uma deusa. Despertando dessa letargia momentânea, compreendi a realidade da vida, que eu negara, além dos ossos que se enfeitam com os cravos rubros da carne. Humberto, exclamou uma voz longínqua, recebe o que te enviam da terra. Arregalei os olhos com horror e com enfado. Não quero saber de panegíricos, e agora não me interessam as sessões necrológicas dos jornais. Engana-te, repetiu. As homenagens da convenção não se equilibram até aqui. A hipocrisia, como certos micróbios de vida muito efêmera. Toma as preces que se elevaram por ti a Deus, dos peitos sufocados,
onde penetraste com as tuas exortações e conselhos. O sofrimento entornou sobre o teu coração um cântaro de mel. Então aqui ele fala, né, sobre as relações que existem entre mundo físico e mundo espiritual, quando ele coloca que as homenagens que são prestadas nas convenções do mundo não chegam até o mundo espiritual para poder agradar os espíritos. Mas as preces que são elevadas, essas sim chegam até os corações. Então muitos espíritos que chegam no plano espiritual se dizem esquecidos, mas esquecidos no sentido de que esperavam o reconhecimento por terem sido importantes no mundo físico. E eles simplesmente não recebem nada, porque eles esperavam, na verdade, os louvores do mundo. E aqui o que coloca para nós é que receba as vibrações que chegam em tua direção através das preces sinceras daqueles, né? Como é colocado por nós aqui, para nós aqui, dos peitos sufocados. Então essa é a diferença entre o reconhecimento do mundo, das convenções e protocolos do mundo, diferentemente da relação que existe de afeto entre as pessoas. Esse sim é capaz de ultrapassar essas fronteiras. Então ele coloca nesse finalzinho, né? O sofrimento entornou sobre o teu coração um cântaro de mel. Vi descer de um ponto indeterminado do espaço braçadas de flores inebriantes como se fossem feitas de neblina resplandecente, e escutei, envolvendo o meu nome pobre, orações tecidas com suavidade e doçura. Ah, eu não vira o céu e a sua corte de bem-aventurados, mas Deus receberia aquelas deprecações no seu sólio de estrelas encantadas, como a hóstia simbólica do catolicismo se perfuma na onda envolvente dos aromas de um teríbulo. Nossa Senhora deveria ouvi-las no seu trono de jasmim bordados de ouro, contornado dos anjos que eternizam a sua glória. Só um instante. Aspirei com força aqueles perfumes. Pude locomover-me para investigar o reino das sombras, onde penso sem miolos na cabeça. Amava ainda e ainda sofria, reconhecendo-me no pórtico de uma nova luta. Encontrei alguns amigos a quem apertei fraternalmente as mãos. E voltei cá. Voltei para falar com os humildes e com os infortunados, confundidos na poeira da estrada de suas existências, como frangalhos de papel rodopiando ao vento. Voltei para dizer aos que não pude interpretar no seu ceticismo de sofredor: não sois os candidatos ao casarão da Praia Vermelha. Plantai, pois, nas almas a palmeira da esperança. Mais tarde ela descobrirá, sobre as vossas cabeças encanecidas, os seus leques enseivados e verdes. E posso acrescentar, como o neto de Marco Aurélio no tocante à morte, que me arrebatou da prisão novoenta da terra. É a minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. Os amargores do mundo eram pesados demais para o meu coração. E aí Humberto de Campos, então, assina essa pequena carta, carta aos que ficaram. Né? E aqui é interessante a gente perceber que inicialmente, então, ele traz essa comparação dessa pequena conversa, né, que Dom Pedro II teria tido com esse escravo, com aquele que era um escravo, e ele inclusive ele mandou libertar esse homem, que mostrava, né, todo o sofrimento e todo o cansaço daquela vida. E aí então Dom Pedro II diz, né, que eu também sou escravo das obrigações. E aí depois que ele foi deposto então do trono, quando veio a República aqui no Brasil, né, lá em 15 de novembro de 1889, ele então foi exilado, enviado para a Europa, lá para Portugal. E aí então nesse caminho ele dizia, né, que agora ele tem a carta de alforria dele e ele pode ir onde quer, porque inicialmente ele não podia fazer a mesma coisa. E é interessante quando Humberto de Campos começa a trazer para nós então aqui as experiências que ele vivenciou
naquele momento, né, do seu passamento, da sua desencarnação, chegando ao mundo espiritual. E ali depois, quando então ele se viu liberto das obrigações e compromissos do mundo, sem aquelas cobranças, né, sem aquelas homenagens, ou sem aquela procura constante que sempre sofria por parte, né, daqueles que conviviam com ele, ele aqui no final, então, após se ver desencarnado, se ver numa boa condição, porque esse é a parte importante, a parte interessante que a gente observa, que é exatamente ali ele se vendo como merecedor dessa condição. A gente não viu, por exemplo, a mesma coisa acontecendo com o André Luiz, que inicialmente passou ali por muita dificuldade pela forma como ele vivia. Então aqui a gente viu que Humberto ele acordou no plano espiritual já numa condição de acolhimento, numa condição de equilíbrio. E o interessante foi que quando ele foi chamado, ele colocou assim, né? Não quero saber de panegíricos e agora não me interessam as sessões necrológicas dos jornais. Ou seja, né? Todas as notas de jornais, reconhecendo ali o grande escritor que ele foi, né, e todas aquelas homenagens, nada disso fazia importância. Tinha importância. Então o que ele coloca era exatamente as preces que chegavam até ele. E ali então ele via, né, o efeito que era dessas preces se transformando naquelas flores que caíam sobre ele, trazendo ali, né, toda a suavidade e toda a doçura. E aí depois então aqui no final, quando ele coloca para nós nesse trechinho aqui, ele traz exatamente ali as mesmas recomendações que o nosso amigo Dinho trouxe também, né? Ou seja, aquele bom coração vai ser o passaporte para que chegue no mundo espiritual, para que o espírito chegue ao mundo espiritual com essa tranquilidade, né? Então no final ele diz assim, dizendo para aqueles que ficaram, né? Não sois os candidatos ao casarão da Praia Vermelha. Plantai, pois, nas almas a palmeira da esperança. Mais tarde ela descobrirá sobre as vossas cabeças, encanecidas os seus leques enseivados e verdes. Ele acrescenta, minha carta de alforria. Agora posso ir onde quero. Os amargores do mundo eram pesados demais para o meu coração. Ou seja, aqui nós vemos então que esse peso que todos nós trazemos no coração ainda pela forma como nós vivemos, pelas dificuldades, pelos compromissos, né? Tudo isso então é aquilo que traz para todos nós, como espíritos encarnados ou mesmo desencarnados, esse grande peso, esse grande sofrimento. No momento em que o espírito desencarna e leva na sua consciência aquela tranquilidade, né? Não claro como um grande missionário, mas a gente fala de um espírito comum. Mas no momento em que ele se mostra como aquele espírito com paz na consciência, aí então todo aquele peso do mundo se dissipa. O Dudu colocou para nós, né, elogio que se faz formal e solenemente, né, o panegírico, né, virtuoso de fé, em que há ou expressa louvor, né, cujo intuito é louvar e exaltar, laudatório, ou seja, o dicionário ali mostrando para nós esse panegírico, né, que na verdade então é esse elogio que é feito nas homenagens, né. Kardec, na verdade, ele recebeu também, né, esse panegírico, né, quando no seu sepultamento, foi inclusive ali Camille Flammarion que fez a leitura daquele texto, né, mas ali a gente vê as duas diferenças, né, o reconhecimento de um grande espírito e um reconhecimento de um homem que satisfez a sociedade que vivia, mas não necessariamente se mostra, né, como um espírito que traz ali realmente a tranquilidade no coração. Hoje é muito interessante a gente perceber que como é fácil para o nosso mundo hoje fazer homenagens, né, àqueles que vivem, que influenciam de alguma forma a sociedade. Então nós vemos, né, monumentos que são construídos, nomes de ruas que são dados, né, homenagens de todas as formas que são prestadas, mas na verdade ali nós percebemos, né, uma grande hipocrisia, que na verdade ali nada mais é do que a continuidade daquela relação de interesses que existem no mundo.
E aí nós vamos ver depois, né, aqueles que muitas vezes recebem homenagens, inclusive Kardec no Livro dos Espíritos pergunta, né, como os espíritos se sentem com as homenagens, com os monumentos que são construídos, né, hoje estátuas, como eu falei para vocês, de todos os tipos, né, que na verdade exatamente ele só vai, né, ativando esse orgulho, vai alimentando cada vez mais. E para aqueles espíritos virtuosos, muitos deles reconhecem essas homenagens quando são homenagens sinceras. Né, nós vemos manifestações belíssimas que acontecem quando vemos ali, né, um desportista, um artista, um homem público, um religioso que recebe essas homenagens e ele percebe realmente ali o reconhecimento, porque junto com as homenagens nós temos também ali as preces, temos os bons sentimentos que acabam depois ali, né, envolvendo e recheando essas mesmas homenagens. Basta a gente lembrar, por exemplo, né, vamos lembrar de alguém próximo, né, como o Chico, por exemplo, que na sua desencarnação recebeu tantas e tantas homenagens. Ali nós vamos encontrar homenagens que são superficiais, apenas para fazer ali ter uma boa impressão perante a sociedade, mas que nada mais é do que uma movimentação ali política, né, para poder criar ali uma boa impressão. Mas nós tivemos ao mesmo tempo ali aquelas homenagens de palavras que são verdadeiras, né? No caso do Senna, no caso de João Paulo II, no caso de Madre Teresa, e tantos outros, né, que nós vemos pelo mundo afora, vemos ali realmente as pessoas mandando essas vibrações das melhores, das mais profundas e verdadeiras àquelas pessoas, né? Então essas homenagens, elas são acolhidas por esses espíritos, porque são homenagens verdadeiras. Agora, aquelas homenagens hipócritas não fazem diferença. Eu me recordo, por exemplo, de uma amiga cujo pai era um militar de alta patente do Exército Brasileiro. E ela, então, ela era médium, né? Então ela tinha essa percepção, e ela relatava que durante o sepultamento, o pai estava junto do sepultamento, fardado ali a caráter, né, com a sua farda majestosa, e ele dizia assim, ela percebeu isso, né, que aquilo que estavam fazendo para ele não era o que ele esperava, porque ele esperava muito mais. Então, ou seja, o espírito estava ali do lado, que era um espírito muito orgulhoso, um espírito ainda muito ligado a essas homenagens do mundo, acostumado a isso, e na sua desencarnação ele reclamava que aquilo que estavam fazendo dá jus para a grandeza dele. Então é que nós vamos perceber exatamente isso, né? Que não é aquilo que é feito de uma forma exterior, mas aquilo que é feito de uma forma profunda, de uma forma verdadeira. E é isso que faz a diferença. Então tem espíritos, claro, né, que eles desejam abrir mão dessas homenagens, porque dentro da humildade que eles acabam cultivando, eles vão compreender que eles não fizeram jus àquilo que falam sobre ele, né? A gente lembra até de Maria João de Deus, naquela última mensagem que ela trouxe para o Chico, dizendo, né, que não pense que a sua mediunidade é um dom, porque você ainda não é capaz de receber um dom de Deus. Ou seja, né, chama atenção assim para que nós percebamos exatamente a importância de nos reconhecermos como espírito em crescimento, e não com essa grandeza que nós achamos que temos. Então, embora as homenagens sejam feitas, muitas delas são realmente feitas com sinceridade. E os espíritos agradecem, né, embora não se vejam merecedores delas, mas as vibrações são bem acolhidas. A Dudu colocou, né, apesar que muito está sendo vibrado por ela, né, mas ainda está sendo pouco, né? Sim. Mas aqui colocou, né, quando um espírito ao desencarnar está preso em um loop doloroso, essas nossas orações podem abrandar seu estado em que ele está, sem dúvida nenhuma. Inclusive Kardec, né, ele fala lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito da prece. Então ele coloca assim que a prece feita por aquele espírito que sofre é como se fosse aquele copo d'água, aquele lenço molhado no meio do deserto, que traz para ele aquele alívio. Mas é para ele uma motivação para que ele possa se transformar e se fortalecer. Mas a prece não vai tirá-lo daquela condição, porque é uma condição em que ele se apresenta.
Portanto, é um trabalho interior que ele tem que fazer. Inclusive por isso, né, Divaldo, Dona Ivone, eles relatam experiências, e o Divaldo, no caso, ele relatava que ele fazia, né, não sei se é uma prática atual dele, mas ele lia os obituários e fazia preces, principalmente pelos suicidas. E Dona Ivone é a mesma coisa, ela via ali todos os suicidas, ela fazia aquelas preces. E esses espíritos sentiam aquele efeito porque era uma prece sincera, uma prece de amparo realmente para eles, né? Então, certamente faz muito efeito. Então, qualquer prece para um espírito que desencarna, por um espírito sofredor, traz esse amparo, essa mão estendida. Mas o espírito precisa fazer ali a sua transformação interior, né? Angelina colocou, né, Humberto desencarnou bem jovem, 48 anos, podemos perceber com conhecimentos adquiridos em outro mundo da existência dele, né? Assim. Então ele mostra assim nas suas descrições a grandeza de um escritor. Né? Inclusive eu houve a desencarnação de um grande arquiteto, grande no meio, né? Porque eu sinceramente não o conhecia. E ele desencarnou a coisa de 2 dias, né? Então ele foi um dos maiores arquitetos do Brasil, com reconhecimento internacional e tudo mais. E aí eu pensava assim, né? Falei, poxa vida, numa outra encarnação, será que alguém pode simplesmente escolher esse tipo de talento? Aí, ao mesmo tempo, eu mesmo trouxe a resposta, né, já que isso é fruto do nosso estudo, percebendo que esses tipos de habilidades vão sendo desenvolvidas pelo próprio espírito através da sua experiência. Então você não é aquilo que você quer, você é aquilo no que você se torna. E você vai trabalhar de acordo com a utilidade que aquilo tem para o seu próprio crescimento. E a gente não escolhe simplesmente por orgulho, para poder alimentar ali, né, o nosso orgulho, o nosso ego. Então tudo é fruto de conquistas, habilidades, conhecimentos, né? Então Humberto de Campos já trazia nessa idade toda essa habilidade de escritor. O Brás colocou: a saudade que sentimos de alguém que partiu é a mais sublime das orações, né? Pois é. Por isso que o Chico lembra, né, o Brás, que as lágrimas que caem por saudade fazem muito bem aos desencarnados. Mas aquela lágrima que cai como revolta contra Deus, isso faz muito mal a eles. Né? Então essa instrução é de grande importância para nós. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, então. Nós vimos aqui duas dessas crônicas. Né? A Dudu colocou, né? Esse talento vai abrindo espaços a novos talentos. E assim a evolução do ser é grande. Né? Então é sempre ali uma conquista atrás da outra. Quanto mais a gente conquista, maiores são as possibilidades de crescimento. Né? Então isso é muito importante. Então nós lemos aqui De um Casarão de Outro Mundo e depois Carta aos que Ficaram. Nós veremos o nosso próximo encontro Aos Meus Filhos e Na Mansão dos Mortos. Então esses são... Né? Então, meus amigos, esse é o tom que nós vamos utilizar nesses nossos estudos das crônicas de Humberto de Campos, que a gente vai então lendo o seu relato, vai fazendo ali uma comparação, trazendo para nós um pouco daquilo que nós já estudamos na doutrina, né? Ou seja, nós estamos vendo agora na prática tudo aquilo que nós estudamos na teoria. Assim como André Luiz traz ali os seus relatos, a gente vai então ali preenchendo com esse conhecimento doutrinário para nos ajudar nesse melhor entendimento, percebendo do porquê o espírito vê aquilo, do porquê o espírito vivencia ou sente aquela experiência, né? Então é dessa forma que vai desenrolar para nós aqui. Né? Pois é, são sim, André, eu gosto muito de crônicas. E a gente vê que o Humberto de Campos, apesar de, claro, né, do seu vocabulário muito natural, né, um vocabulário bastante culto, né, principalmente pelo tempo, né, que ele vivia, era ali um membro da Academia Brasileira de Letras, era um grande escritor, então a gente vai ter que aprender com ele, lendo ali, né, procurando no dicionário algumas definições de palavras e termos que a gente não compreende. Né? Mas ainda assim nós percebemos, né, como é gostoso ler essas crônicas. Então a gente vai utilizando-as, né, como roteiro